Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos mais uma vez aqui nos nossos comentários de quinta, toda quinta-feira, trazendo decisões paradigmáticas importantes em relação ao direito penal, ao direito processual penal. E hoje a gente trouxe uma decisão. A gente tinha falado no início, né, dessa temporada que a gente ia tentar trazer crimes de colarinho branco, crimes eleitorais, como a gente trouxe, né, nas 4 primeiras decisões que a gente analisou no mês passado, e agora a gente vai trazer uma de colarinho branco, uma que seria o recurso em habeas corpus número 132.655 do Rio Grande do Sul, de relatoria, mais uma vez, do nosso querido ministro Rogério Schietti Cruz. Dessa vez foi coincidência, porque a gente estava procurando uma decisão de colarinho branco interessante, e a gente achou essa, e era, coincidentemente, do Rogério Schietti. É o nosso ministro que a gente com certeza analisou, foi o que a gente analisou mais decisões aqui no nosso comentário de quinta, desde a primeira temporada, e já começamos com tudo analisando decisões dele aqui na nossa segunda temporada. Nesse caso aqui, pessoal, é um caso de uma operação Faraó, né, lá no Rio Grande do Sul que ocorreu, né, crimes contra a economia popular. E aí a defesa, ela tá dizendo, se puder descer mais um pouquinho aqui, produção, por favor, para o pessoal ver na e-mail. Pode descer mais, porque aí tem um monte de corréu aqui. Aí tá ótimo. Vejam que a Operação Faraó, crime contra a economia popular, a defesa, o que é que a defesa ela está alegando? Ela está negando bis in idem. Meus alunos de direito penal, eles sempre que eu falo essa palavra, eles acham engraçado, porque é a primeira vez que estão vendo, e eu sempre bato na tecla, porque quando a gente está vendo tanto direito penal 1 quanto 2, né, aparece bastante esse brocárdio latim aí do bis in idem, mas ele é, para a defesa, bastante interessante para ser analisado. Nesse caso aqui, vejam que seria a ocorrência do bis in idem diante da ocorrência do artigo 2º, inciso 9 da Lei 1521 de 51, que é a lei contra a economia popular, e do 171 do Código Penal, o famoso 171, que é o crime de estelionato. Então, segundo a defesa, que o André vai falar mais especificamente daqui a pouco, seria bis in idem, ou seja, seria a mesma coisa, os fatos seriam iguais, tanto para o crime do artigo 2º, inciso 9 da Lei 1521, e o do estelionato. Nesse caso aqui, o que é que fala o artigo 2º, inciso 9? Fala do esquema de pirâmide, pessoal. Tão famoso também esquema de pirâmide. Será que esquema de pirâmide é crime? A gente vai falar um pouco, o André vai falar melhor mais para frente. Mas antes de passar a palavra para o André, eu queria dizer para vocês que a gente está nos últimos dias de inscrição, nas últimas vagas de inscrição da nossa mentoria criminal, a única mentoria criminal do estado de Alagoas e a mais completa também. Então, não perca seu tempo, né? Já estamos no último lote, no final das inscrições, então estamos aqui muito empolgados para começar a nossa mentoria. Não perca tempo. Se quiser ainda mais informações, né, clica no link aqui abaixo, vai ser remetido para o grupo de WhatsApp, que a gente tira todas as informações. Se tiver no Instagram, você pode arrastar para cima, que vai ser remetido a ele também. Então, não perca tempo, estamos nos últimos dias do último lote. Muito bem, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos aqui comentar aqui um pouco essa decisão, esse caso aqui interessante, que trata de bizinho. Eu estava pensando, Marcos, aquela franquia, não é bem franquia, ali aquele chocolate bis, ele patrocinou o Morumbi, que virou o Morumbis. Né? Então, se quiser nos patrocinar, a gente pode mudar o nosso nome também para Bis in Idem. Né? A gente muda de comentários de quinta, Bis in Idem, bota lá também o logozinho deles. Então, alô Bis, estamos aí à procura de patrocinadores. Mas, falando o que interessa, analisando aqui o caso concreto, veja, você já deve ter se acostumado a ouvir que determinados crimes prendem fácil, outros menos. Então, crimes de colarinho branco têm mais dificuldade para se prender. É verdade, por N motivos que transcendem, inclusive, os limites jurídicos. Mas vamos aqui analisar, pelo menos hoje, exclusivamente sob a ótica jurídica. Então, juridicamente falando,
Os crimes de colarinho branco, é claro que não existe a lei de crimes de colarinho branco, são diversas leis que vão versar sobre condutas que são praticadas em regra por pessoas que se enquadram nessa categoria. Então, os crimes de colarinho branco, eles acabam tendo nuances que permitem discussões mais refinadas. Então, é o caso aqui. A gente tem uma lei que é do ano de 1951, que é a Lei 1521, de 1951, que ela já trazia uma série de práticas criminalizadas que podem ser tipificadas como crimes contra a economia popular. Coloca a lei na tela, produção, por favor, para a gente dar uma analisada no inciso 9 do artigo 2º. Isso. Veja, essa é a lei, tá? Estamos aqui no artigo 2º. Pode subir até o artigo, por favor? Só para a gente ler ali o início. São crimes desta natureza. Então, ele está tipificando aqui os crimes. Baixa lá, por favor. Produção. Isso. Obter ou tentar obter ganhos ilícitos em detrimento do povo ou de número indeterminado de pessoas, mediante especulações ou processos fraudulentos. Já está interessante aqui quando a lei se vale de exemplos entre parênteses. Bola de neve, não é a igreja, tá? Por favor, sem processo aqui, pessoal da igreja com a gente. Cadeias, pichardismo e quaisquer outros equivalentes, todos eles acabam representando o famoso esquema de pirâmide. A pirâmide, sim, que é criminalizada e ela não deve ser praticada, não pode ser praticada, porque ela não é uma prática inocente, muito pelo contrário. A gente tem um esquema que mais cedo ou mais tarde estoura. Qual foi a questão aqui? A questão aqui é que o Ministério Público, talvez ali ávido para punir, ou punir de forma mais intensa, ele entendeu que o caso aqui concreto, nessa operação Faraó, não se poderia aplicar tão somente o inciso 9 do artigo 2º da Lei 1521, a Lei de Crimes contra a Economia Popular, mas que se poderia aplicar também o artigo 171, o famoso 171. Por quê? Porque o artigo 2º, ele fala em detrimento do povo ou de um número indeterminado de pessoas. Enquanto que no estelionato, a gente tem ali o golpe sendo praticado contra uma pessoa específica ou pessoas específicas. Então, seriam duas práticas diferentes. Uma delas contra o número indeterminado de pessoas, e ao se conseguir determinar algumas pessoas, algumas das vítimas, e aí haveria a incidência de um segundo tipo penal. No meu sentir, a decisão aqui do ministro Schietti, ela manda muito bem, quando ela enxerga nisso a incidência do bis in idem. Na verdade, eu não posso dizer, olha, como eu tenho aqui determinada prática que, no primeiro momento, tem um número indeterminado de pessoas como vítima, se aplica a lei da economia popular, no segundo momento, quando a gente determina, se aplica o estelionato. Não, na verdade, você está meio que virando o papel, né, pegando o avesso do fato, para conseguir aplicar um número maior de imputações. Então, na verdade, aqui, se houve de fato um esquema de pirâmide, esse esquema de pirâmide ele deve ser coibido tão somente pelo crime contra a economia popular. Ainda que se possa falar em continuidade delitiva, enfim, tem que se ver ali o número, o concurso de crimes, tem que se ver ali como é que se deram as particularidades do caso. Mas não trazer à baila mais um artigo, esse do Código Penal, para tentar obter um agravamento da pena, um somatório que vai trazer a pena final, uma pena mais intensa do que se traria tão somente com a aplicação da Lei 1521. Outros dois pontos que eu chamo a atenção. Um deles é a discussão se esse bis in idem teria natureza processual ou material penal. Porque se tivesse natureza material penal, ele só poderia ser reconhecido na condenação, no caso, uma eventual condenação. Então, caso houvesse uma condenação, o juiz, no caso concreto, não poderia aplicar a dupla punição, a punição pelo estelionato e pelo crime do artigo 2º, inciso 9. Mas se reconhece a natureza processual, ninguém pode ser submetido a dois processos pelo mesmo fato. E esse aqui é o reconhecimento do ministro, de que sim, eu devo evitar o que os americanos chamam de double jeopardy. Então, eu não posso ser submetido a dois processos por fatos idênticos. Então, aqui temos como consequência o
trancamento do processo. Sabemos que a expressão trancamento do processo desagrada alguns juristas. Se você pega lá um jurista de alto renome como Afrânio Silva Jardim, ele vai achar horrível o termo trancamento de ação ou de processo, mas sabemos também que na prática forense é reconhecido, inclusive jurisprudencialmente, a modalidade do trancamento. E eu chamo a atenção aqui, Marcos, antes de passar a bola para você, que o trancamento ele se dá aqui de forma parcial. Né? Então, na verdade, primeiro, nós temos receio de pedir trancamento. Sabemos que o nosso Tribunal de Justiça, sobretudo aqui do Estado, ele é muito tímido, para não dizer outra coisa, em concessões de trancamento, de inquérito ou de processo, mas não quer dizer que não existam e não são possíveis. E segundo ponto, é um trancamento que ele não pleiteia o trancamento geral do processo, mas o trancamento do processo em relação aos crimes de estelionato imputados, e foi exatamente o que ele conseguiu aqui com essa decisão. Então, a gente pode dizer que o esquema de pirâmide é crime? Sim, né? Existe no artigo 2º, inciso 9 da Lei 1521, né? Não fala esquema de pirâmide, mas ele diz que é obter ou tentar obter ganhos ilícitos em detrimento do povo e de número indeterminado de pessoas mediante especulação, processo fraudulento. Seria o crime de pirâmide, né? Seria crime contra a economia popular. E, em relação à decisão, é interessante a gente colocar o trecho do ministro Schietti, da decisão dele, que ele coloca que, nessas hipóteses de crime contra a economia popular por pirâmide financeira, a identificação de algumas das vítimas não enseja a responsabilização penal dos agentes na prática de estelionato. Ou seja, nesses crimes contra a economia popular, no caso aqui específico, nos crimes que tem relação com o esquema de pirâmide, que são para números indeterminados de pessoas, a identificação de algumas dessas pessoas, não enseja a responsabilização no crime de estelionato. Então, seria o bis in idem aqui, seria o mesmo fato sendo tratado por dois crimes diferentes, e aí o enquadramento do bis in idem. É por isso que, nesse caso aqui, o ministro Rogério Schietti, ele trancou o processo em relação aos crimes de estelionato dessas pessoas que foram identificadas e que o Ministério Público, como o André falou, naquela tentativa de penalizar ainda mais, ele colocou como estelionato também o que se enquadra nesse caso aqui como bis in idem. Muito bem, agora eu queria falar com você mesmo, você mesma que está aí nos assistindo e ainda não se inscreveu na nossa turma de mentoria criminal. O que é que você está fazendo aí? Você está, fugiu até a expressão, está marcando toca, está vacilando. Está vacilando, está vacilando. Você sabe que as nossas inscrições estão acabando. Últimas vagas, última semana. Corre lá, se inscreve na nossa mentoria criminal, mentoria de advocacia criminal, a única do Estado. Nós vamos trazer para vocês dicas exclusivas em vídeo aula, nós vamos ter reuniões semanais, nós vamos ter atualização jurisprudencial, acompanhamento de rotinas advocatícias, acesso ao grupo de WhatsApp e Telegram. O que é que você está fazendo, meu amigo, minha amiga? Se inscreva e aproveite o nosso curso de mentoria criminal. Quer mais informações, quer mais detalhes? Se você estiver vendo isso no YouTube, clica no link aí abaixo. Se estiver vendo no Story, arrasta para cima e entra lá. Tchau. Até semana que vem. Até semana que vem.